Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, Sansei aqui, mais um vídeo para vocês. Tem uma empresa na qual eu estava fazendo um trabalho temporário e por uma questão lá deles pararem com o serviço, eu acabei ficando sem trabalho, né? Eles me deram um aviso de um mês, né? Só que tem um rapaz lá que trabalha lá também, e ele tinha passado numa empresa lá que tinha um brasileiro e falou que estava precisando de gente para trabalhar lá nessa empresa aí que ele foi, né? E aí ele falou pra mim: você não quer ir lá? Os caras estão precisando lá e tal, né? Aí eu falei: vamos lá ver, né, como que tá, né? Vamos ver como que é o serviço, tudo, né? Aí a gente, no outro dia, marcou de ir lá, né? Eu iria sair mais cedo, ele também iria sair mais cedo, pra gente poder marcar o dia e marcar de se encontrar lá na empresa que ele falou que tava precisando. E aí a gente fez isso, marcou, né? No outro dia a gente foi lá, foi na hora do almoço que a gente foi pra lá. E aí chegando lá, eu vi a empresa, não era uma empresa muito grande, e o serviço que era para fazer trabalho com solda, né? Fabricar algumas peças de ferro para poder acomodar acomodação de peças, coisas do tipo assim. Aí eu fui fazer entrevista com ele, o dono da empresa não tava, só tava o rapaz responsável da administração, né? E a gente já chegou lá logo de cara, já encontrou com o brasileiro lá que tinha conversado com ele. Aí falou: o rapaz tá aí, ele tá, né, começou a cumprir aviso prévio aí ontem e ele tá precisando do trabalho aí, né? Você ainda tem o trabalho, vocês estão precisando e tal, né? Ele falou: não, a gente tá precisando, né? A gente mostrou pra gente lá o serviço que ele estava fazendo, outro serviço que ia começar e tal. E aí ele começou a explicar pra gente qual que era o tipo de serviço, o que tinha que fazer, isso o brasileiro, né? E depois disso, ele falou assim: o dono da empresa não tá aqui agora, né? Ele não tá aqui porque é hora do almoço também. Mas eu vou ligar pro rapaz que é o cara que administra, que ele tá aqui perto, então ele vai vir pra cá já, né? Já tá quase no horário já de voltar do trabalho, então ele só foi almoçar e já tá vindo. Aí nisso que a gente tava ali ainda conversando, esse rapaz chegou, que é o rapaz que cuida do escritório ali, do RH, né, no caso. Aí explicou pra ele a situação e tal, né? Falou pra ele que a gente tava trabalhando lá na empresa e tinha acabado o serviço e eu tava de aviso, né? Aí ele ficou assim meio perguntando o porquê, né? Por que foi mandado embora, né? Pra saber qual o motivo e tal. Falou: porque acabou o serviço, né? Explicou pra ele e tal. Aí ele pegou e chamou a gente lá pra dentro da salinha, do escritório lá, né? Na verdade não era no escritório, era no refeitório lá, né, da empresa. Aí ele começou a perguntar, né, quanto tempo de Japão, fez uma entrevista comigo ali, né, quanto tempo de Japão, se eu tinha família, se eu tava sozinho aqui. Aí começamos a conversar bastante. Aí perguntou a questão do Nihongo, se eu sabia Nihongo. Eu falei pra ele que o Nihongo não era, eu conseguia entender, mas não conseguia falar, né. Que a grande maioria das pessoas que como no meu caso aqui, vem pra cá há pouco tempo, você consegue entender, mas você não consegue falar. Apesar de eu ser essa segunda vez que eu tô aqui, a minha primeira vez foi há muito tempo atrás, foi há 20 anos atrás, então o idioma eu praticamente esqueci, né? Então, isso aí pra eles falaram assim o problema é o seguinte: você vai precisar estudar o Nihongo, porque aqui só tem um brasileiro, o resto é tudo indonesiano e japonês, né? Então você vai ter que se comunicar com eles e você vai ter que usar o Nihongo para se comunicar com eles. Muitas das vezes você vai estar trabalhando com o japonês, né? Então você vai precisar do Nihongo. Eu falei: não, quanto a isso não tem problema, né? Você vai ter que se esforçar, você vai ter que meio que dando uma chance, né? Aí
perguntou se eu já tinha trabalhado com solda, né? Eu falei para eles que nunca tinha feito curso de solda, mas que eu já tinha feito algumas soldas, inclusive nessa última empresa que eu estava. Aí foi desenrolando, ele foi perguntou onde que eu morava, foi fazendo uma entrevista comigo, né? Perguntando da minha família, quantos filhos eu tinha, né? E aí nesse trabalho, não é um trabalho que era, é um trabalho que não era por empreiteira. Então eu ia trabalhar direto com a empresa, né? Ia ser sem Chain, que chama, né? Um Chain, não sei. São vários termos que existem aí, eu então não sei direito. Mas eu sei que o contrato seria direto com a empresa, né? E aí a proposta que eles me fizeram foi de que eu trabalhasse 3 meses, né, nessa empresa, como tipo uma experiência. E aí aprovando todo mundo, ou a equipe toda lá com qual eu iria trabalhar, se eles falassem, não, beleza, o cara trabalha bem, né, o cara é esforçado, o cara ele está se esforçando para aprender o Nihongo, para se comunicar e tudo, então ele pode aprovar ele que ele vai, pode aprovar ele que dá certo sim, né? Aí ele falou que depois desse período eu seria contratado já imediatamente como funcionário da empresa. E aí a vantagem de ter, e nessa empresa, como é uma empresa pequena e é uma empresa japonesa, e direto com contrato direto com o dono da empresa, né? Ser funcionário mesmo da empresa, tem um monte de benefício. Que no caso as empreiteiras, elas ficam com essa parte dos benefícios que é para o funcionário, mas a grande maioria das empreiteiras fica com os benefícios. Quais são os benefícios? Nessa empresa aí, eles têm ajuda para telefone, que é no caso celular, eles te dão, aqui chama-se TAT, né? Tipo um bônus para você usar o telefone, eles te pagam um valor para você usar o telefone. TAT para as crianças, né? Cada filho ganha, acho que em média 10 mil, eu não sei direito qual o valor, mas acho que é em torno de 10 mil que ele tinha comentado por criança. Aí tem o da refeição e tem o do transporte, por exemplo, se eu fosse sair daqui de casa para lá, né? Eles dariam um bônus para mim se locomover. E a cada 6 meses, que seria um bônus no verão e um bônus no inverno, né? E esse bônus do verão e esse bônus do inverno são os bônus que mais o pessoal quer. Por quê? Porque é o bônus que dá dinheiro. Ele falou que o último bônus que foi agora no verão foi 4 salários. Apesar que nessas empresas, quando você entra direto pela empresa, o salário não é muito alto. Por exemplo, o valor mensal você recebe por mês. O valor mensal ele não é um valor exorbitante, né? Mas o que compensa exatamente é o bônus no final do ano, que balança tudo, né? Os 2 bônus, no caso, no final do ano e no começo do ano, que compensa esse pouco que você ganha no mês. Então seria uma oportunidade muito grande que eu teria. O único problema foi que eu comentei com eles, foi que a distância de casa para lá seria praticamente 1 hora, 1h10, 1h20, dependendo do trânsito, né? Porque é bem longe, seria bem longe de casa, né? E é um percurso bastante... Uma câmera que tá balançando. Seria um percurso bastante longo, né? E muitas avenidas e um lugar muito complicado para que não de muito trânsito, no caso, né? Aí eles perguntaram se eu teria a possibilidade de me mudar também, se fosse o caso, né? Para mais perto, exatamente para diminuir essa questão de ser tão longe, né? Aí eu falei que seria mais difícil por causa das crianças, né? As crianças já estão na escola,
né? Eu vi mais ou menos por esse lado, porque as crianças já estão na escola, já mudou de escola uma vez, né? Então é complicado essa questão de mudança, de adaptação para as escolas, essas coisas. Então eu falei que seria um pouco difícil, né? E aí eles falaram assim, então faz o seguinte, a gente vai conversar com o dono da empresa, que ele não está aqui no momento, né? E assim que a gente tiver uma resposta, a gente te liga, né? E te dá uma posição quanto a isso aí. Mas você tem que ver lá com a sua família, conversa direitinho com a sua esposa e tal, porque a distância é bem longe, então você tem que pensar nisso. Aí o horário lá era das 7h30, na verdade o horário era das 8h30 às 5h30. Só que aí eles fizeram tipo um horário de verão para adiantar 1 hora, né? Então eles estavam entrando 7h30 e saía 4h30. Então se tivesse hora extra, então prolongaria um pouquinho mais aí nessa questão, né? Aí eu falei, não, tá bom, eu vou conversar direitinho, mas de qualquer forma eu fico aguardando a resposta de vocês, né? Aí passou uns 2-3 dias, mais ou menos, o rapaz lá, o brasileiro, me ligou e falou que é o seguinte, que o dono da empresa não ia contratar, apesar dele estar precisando, justamente porque está vindo uma crise muito forte aí, né, nos próximos anos, e que ele não ia contratar justamente por causa dessa questão da crise, né? Então ele falou, não vou contratar não, eu estou precisando, mas por essa questão da crise aí, eu não vou contratar, justamente porque vai vir a crise, né? Então, o próprio dono, o japonês, ele estava afirmando, né, que tá vindo uma crise mesmo. Então, por ele não contratar, eu acredito que é exatamente por causa dessa questão da crise, né? Que tá todo mundo prevendo a crise, que existe uma bolha muito grande aí no mercado, então, inclusive os Estados Unidos agora, para poder amenizar um pouco dessa questão da crise aí da bolha, né, dos bancos, eles investiram aí, mandaram imprimir mais milhões de dólares aí justamente para dar uma segurada no mercado. Então isso aí é uma questão que vai acontecer a crise, isso vai acontecer com certeza, né? Porque o mercado já está levando isso, né, para essa condição. Então foi esse motivo que eu não consegui essa vaga aí, era uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade, mas por causa da crise aí, que está se instalando aí, a gente não conseguiu essa vaga de emprego. Então é isso aí, pessoal. A gente está vendo que a situação cada vez está piorando mais, a gente vê o desemprego aí de muita gente, as empresas trocando funcionário de mão de obra mais cara por mão de obra mais barata. Tem muita gente, tem muito asiático aqui, muito indonesiano, muito cambodiano, muito chinês, muito turco. Nossa, minha esposa fez agora a renovação do visto e a gente estava na imigração ontem, inclusive. E olha, lotado de gente fazendo renovação de visto e coisas desse tipo aí. O visto da minha esposa demorou até um mês e 10 dias, mais ou menos, para sair. A gente está fazendo essa questão justamente porque o visto demorou muito para sair, né? Então, a gente vê lá na própria imigração muita gente, né? Muita gente estrangeira, brasileiras assim, a gente vê pouca gente, assim. É bem complicada essa situação. Então, a gente tem que ficar esperto aí, porque se preparar, né, na verdade, né? Então, porque eu não estava aqui em 2008, mas o pessoal falou que quando teve a crise de 2008, a crise veio de repente, assim, pá! Todo mundo já perdeu emprego, corte de funcionário, foi assim, coisa muito rápida. E essa crise agora, ela tá meio que vindo aos pouquinhos, né? Vindo aos pouquinhos. Há rumores de que ela vai começar mesmo para valer depois da Olimpíadas, né? Eu digo aqui no Japão, né?
Então a gente tem que se preparar justamente para não ter esse problema aí de ser pego de surpresa, né? Então a gente tem que ficar esperto nessa questão aí. Então foi esse mais um vídeo, pessoal, para vocês. Se prepare aí, né? A gente não sabe quando que vai vir a crise, se realmente vai vir ou se não vai, mas de toda forma a gente precisa se preparar, ficar atento, não entrar em dívidas de longo prazo, não comprar nada financiado para justamente você não ter depois lá na frente dificuldade de pagar as contas, de arcar as consequências depois, né? Então, ter o pé no chão, cabeça no lugar, para justamente não ter problema depois de passar dificuldade sem necessidade, né? Então, porque geralmente as crises, elas têm um período, ela atinge, depois ela atinge um certo tempo e depois ela volta, o mercado volta ao normal. Então você precisa estar preparado justamente para se manter nesse período aí, né? Para justamente não ter dificuldade depois. Então, o Sansei fica aqui. Não se esquece de deixar o like aí, deixar o comentário, se inscrever no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. O Sansei fica por aqui. Fui!